Senhor Deus, o Senhor sabe, Deus, da vida de cada um aqui, conhece cada dificuldade, cada situação que cada um de nós nos encontra hoje. Que o Senhor possa falar, Deus, através da Bíblia, que possa alcançar, Deus, a mensagem que cada um precisa ouvir hoje. Que o Senhor possa abençoar, Deus, que da língua dela saia palavras, Deus, de conforto, que cada um aqui, Deus, possa receber a mensagem que precisa, Senhor. Abençoa também, Deus, o Binho e a Katsuri, que estão no vocario, que eles possam ser usados por Ti também, Senhor. Dá todo o entendimento a eles, sabedoria para usar as palavras também, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Eu queria fazer algumas perguntas para você. Primeiro, por quem, através de quem você veio a Cristo? Lembrou dessa pessoa? Outra pergunta. Quem fez você se sentir em casa quando chegou à igreja? Lembra da primeira vez que você chegou à igreja? Quem te recebeu? Quem fez você sentir em casa? Terceira pergunta. Quem te ajudou a crescer na fé e a desejar mais de Deus? Uma pessoa que você encontrou, talvez nessa igreja ou outra, que fez você sentir, puxa, quero crescer mais, quero conhecer mais a Deus. Eu quero servir mais a Deus. Quem tem te inspirado a dedicar mais na obra de Deus? E a última pergunta. Quem você procura quando estiver passando por uma necessidade ou dificuldade? Veio uma pessoa na sua cabeça? Veio uma imagem de alguém? Se veio, eu imagino que essa pessoa seja uma pessoa como Barnabé. E é sobre ele que eu gostaria de falar para vocês nesta manhã. Ao estudar o livro de Atos, encontrei um personagem, uma pessoa que me inspirou muito, tem me inspirado muito há muitos anos. E hoje, a partir deste mês, nós estamos iniciando um projeto chamado Por Mais Barnabés, porque nós acreditamos que a Igreja de Cristo precisa ter mais Barnabés, assim como a gente tem falado muito do Paulo, mas Barnabé é uma peça-chave no crescimento e na saúde da Igreja. Quem, afinal de contas, foi Barnabé? Vamos abrir em Atos, capítulo 4, 32 a 37. Atos, capítulo 4, 32 a 37. Se você achou, então acompanhe a leitura comigo. Diz aqui, na minha versão: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, a primeira vez que o Barnabé, na verdade, ele se chamava José,
mas o pessoal apelidou ele de Barnabé, porque Barnabé significava aquele que dava consolo, aquele que exortava, aquele que ficava junto, que apoiava os outros. E aquilo que ele fez surpreendeu tanto a igreja, mas na verdade era uma coisa que acontecia de uma forma natural, porque na verdade de uma forma sobrenatural, porque depois que o Espírito Santo foi derramado sobre o corpo de Cristo, houve toda essa multiplicação de generosidade. Era uma coisa tão natural para eles poder compartilhar aquilo que eles têm com os necessitados. O desprendimento que o Barnabé demonstrou é o tipo de desprendimento que surpreende, que nos faz questionar. Você já encontrou com alguém assim? Puxa, como que essa pessoa faz isso? Ela doa aquilo, né, com tanta alegria, né? Balança a nossa razão e aquece o nosso coração. Não sei se vocês lembram do testemunho da Xiaoxong, o último batismo que teve. O que balançou ela foi o testemunho de ter visto um jovem que tirou seu casaco, deu seu tênis para um morador de rua, mesmo sendo um jovem simples. E aquilo mexeu tanto no coração dela que ela veio a crer no Senhor Jesus. Ela veio a crer que existe um Deus tão bom assim, né? Porque vocês sabem, isso não faz parte da natureza humana. A natureza humana, ela é naturalmente egoísta. Você vê isso desde criança. Você não precisa ensinar nenhum bebê a dizer isso é meu, né? E ninguém ensinou isso para ele. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas a natureza divina, ao contrário, é uma natureza doadora. Barnabé era conhecido como filho da consolação, que quer dizer encorajador, aquele que exorta, aquele que é parceiro. E alguns acham que a história de Barnabé termina aí, mas na verdade aquilo foi só o começo, porque a gente vai ver quantas coisas ele contribuiu para a igreja, e sem a atuação dele, hoje nem teríamos talvez o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é reconhecido e estudado em toda a igreja desde os primórdios. Mas quem trouxe o Paulo, que era Saulo, no nosso meio? Não sei se vocês lembram. Barnabé era visto também como um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E a característica dele é que ele era sensível às necessidades de outros irmãos. Em Atos, capítulo 9, versículo 26 a 30, vamos abrir, no mesmo livro de Atos, um pouco mais à frente. Nove, 26. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Alguns capítulos antes fala da conversão do Saulo. O Saulo, ele era conhecido como aquele que ia atrás de todos os que se chamavam cristãos, arrastavam eles para a cadeia e era o inimigo número 1 dos cristãos. Imagine você ouve que aquele inimigo número 1 se converteu e agora ele quer andar entre nós. A maioria ficaria assim: ai, será que ele converteu mesmo? Será que não é estratégia, né, para prender ainda mais a gente? Será que não é um espião infiltrado? Imagino que aquilo que passava assim na mente da maioria dos cristãos é o que se passa na nossa mente também. Mas é tão incrível que Barnabé, ele não só fica nessa dúvida, sabe? Muitas vezes nós somos influenciados pela dúvida dos outros. E as pessoas, quando falam mal de alguém pra gente, a gente logo acredita e toma as dores dessa pessoa e já fica inimigo da pessoa sem saber o que acontece. Mas não foi isso que aconteceu. Sabe o que ele fez? Ele foi aonde o apóstolo Paulo, que era Saulo naquela época, ele estava atuando. Ele, no capítulo anterior, a gente vai ver que o Saulo prega em Damasco. E ele foi lá e acompanhou todo o trabalho dele
da maneira como ele testemunhou, da maneira como ele realmente era um cristão de verdade. E diante disso, o que ele fez? Ele foi atrás dele e trouxe, né? Vamos continuar dizendo. Versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então a gente viu aqui que o Barnabé interessou-se por Paulo, confiou nele e intercedeu por ele perante os apóstolos. Isso exigia dele uma coragem muito grande. Em Atos capítulo 11, vamos lá, continuando mais para frente, no capítulo 11, versículo 19 a 26, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lembram da história de Estevão? Que ele testemunhou e o pessoal apedrejou ele, e por causa disso, né, porque houve uma grande conversão, e aí os judaizantes, todos eles começaram a perseguir os cristãos, e por causa dessa perseguição, os cristãos foram dispersos, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, lembra? Barnabé era de Chipre, e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Até então o Evangelho era dado só para os judeus, mas depois eles também começaram a abrir para os gregos, no caso, né, as pessoas que não eram judeus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram quem? Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem do Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de espera, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, depois dessa perseguição, os cristãos se reuniram em alguns lugares, e um deles era Antioquia. E Barnabé foi enviado de Jerusalém para cuidar das pessoas que estavam lá. E o que diz nesse texto? Que ele exortava e encorajava os irmãos, mas era tanta conversão que ele não dava conta de tantos trabalhos que ele tinha. O que ele fez? Ele foi para Damasco, é isso? Procurar, foi para Tarso, à procura de Saulo, para pedir ajuda para ele, para que ele venha colaborar. A partir disso, a gente vê que Barnabé nunca ficou ressentido ou achou ruim de não estar na proeminência do ministério, porque ele sabia da capacidade do Saulo, né? E era isso que a igreja dele precisava. Então trouxe ele para pastorear junto com ele. E nesse ano todo, o fruto foi tão bom, né, que as pessoas olhavam para aquela comunidade e começaram a chamar todos os que eram convertidos de pequenos cristos, né? Cristãos, na verdade, eram pequenos cristos, eram imitadores de Cristo. E pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Então, nós vimos aqui que Paulo e Barnabé sendo enviados para missões pela igreja da Antioquia, né? Vamos ver em Atos 13, versículo 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres,
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Imagina, uma igreja muito boa, que está crescendo, um monte de gente se convertendo, né? Você vai pensar, puxa, essa igreja, que bom, né? Que essa igreja está tão gostosa. Mas o que eles pensaram? O que a gente pensaria quando a gente pensa numa igreja assim? Nossa, que bom que está assim, vamos ficar desse jeito, né? Mas não é. No coração de Deus, quando uma coisa é boa, ela tem que ser distribuída, ela tem que ser levada para lugares onde não existem isso. E foi assim que começou a história das missões. A igreja mandou os seus melhores missionários. Quem que começou a igreja? Paulo e Barnabé. E eles foram, né, chamados por Deus, confirmados por Deus, depois de muita oração e jejum, e a liderança pôs a mão sobre eles e enviou eles para a primeira viagem missionária. Os estudiosos, através dos estudos do Novo Testamento, viram que Paulo fez pelo menos 3 viagens missionárias. Cada viagem que eles iam, cada lugar, eram lugares novos e faziam de tudo para que esse evangelho pudesse alcançar lugares onde nunca foi pregado o evangelho de Cristo. Então, nós podemos ver, se vocês tiverem tempo e disposição de estudar isso em sua casa, entre os capítulos 12 e 15 de Atos, você vai ver o nome Paulo e Barnabé aparecendo umas 10 vezes juntos. E isso é uma parceria tão maravilhosa que houve pregações, conversões, curas e milagres. Um dos milagres que mais chamou a atenção e que até foi pictografado, né? Foi desenhado, pintado, né, pelos grandes artistas, é esse quadro aqui, que fala sobre o que aconteceu lá em Listra, onde Paulo e Barnabé, eles pregando o evangelho, viram um coxo de nascença. Esse rapaz nunca andou porque nasceu com pernas ruins. E na Bíblia diz que Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, orou por ele e falou: levanta, né, que o Senhor vai te fazer andar. E quando o povo viu aquele menino coxo, né, um rapaz de nascença, ser curado dessa forma, eles ficaram alvoroçados e falaram, o povo gritava: os deuses em forma de homens baixaram entre nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, dentro da cultura deles, eles adoravam esses deuses, né, da mitologia romana. Júpiter era o rei dos deuses da mitologia romana, comumente identificada como o deus Zeus. Vocês já devem ter ouvido falar, né, nos seus estudos. O Zeus era pai do deus Marte, Minerva, Diana, Dionísio, Mercúrio, Baco, Hércules. Eles tinham nomes diferenciados entre os gregos e entre os romanos. Mas esses deuses que eles adoravam, né, eles acreditavam que de vez em quando aparecia entre os homens. E eles identificaram os dois como Mercúrio, Júpiter e Mercúrio. Mercúrio porque era este o principal portador da palavra. E talvez por causa desse texto a gente pode supor que Barnabé era mais velho do que Paulo, porque identificaram ele como o pai do Mercúrio, né? Zeus era o pai do Mercúrio. Então por isso que os desenhos, as pessoas quando desenhavam Paulo e Barnabé, Barnabé era sempre pintado com o cabelo mais branco, né? Como um senhor, já, né? E eles ficaram tão abismados com isso que traziam grinaldas e sacrificavam perante eles. Estes apóstolos, quando viram isso, eles rasgaram suas vestes como um sinal de protesto. Eles não aceitaram essa adoração, pelo contrário. Diz a Bíblia que ele pulou no meio deles e falou: não, recusou
esse sacrifício e falou: nós somos homens como vocês, nós temos os mesmos sentimentos, mas é por causa desse tipo de idolatria que Deus mandou o seu único filho, o verdadeiro filho, e assim eles pregaram de Jesus para toda essa comunidade, né? E corrigiu e pregou a eles. Você pode conferir isso em Atos capítulo 14. Mas o que acontece depois de um grande, parecia um grande sucesso, né? Puxa, causou um grande alvoroço. Mas a verdade é o seguinte: depois disso, os judeus ficaram tão irritados com ele, os judeus ficaram indignados com ele, que queriam pegar ele, queriam matar ele. E a gente vai ver, se vocês continuarem lendo, que os judeus rodearam, pegaram Paulo, rodearam e tacaram pedra nele, até o ponto dele parecer que estava morto. E eles achavam que, arrastaram para fora da cidade e largaram ele por achar que ele estava morto. Mas depois disso, os judeus de Antioquia e Icônio, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou e entrou na cidade. Imagine você, depois de uma sessão de apedrejamento, em que você quase perdeu a vida, o que você vai fazer no dia seguinte? Talvez ir embora, né? Ou muitos, talvez, reagissem com uma autocomiseração e de rebelião a Deus. Deus, eu não fiz aquilo que o Senhor queria, como que isso foi acontecer comigo? Muitas vezes a gente não entende porque Deus permite certas coisas, mas a reação do Paulo, para mim, foi assim, surpreendente. No texto diz assim: no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. No dia seguinte, ele pegou Barnabé e continuou a fazer aqui o seu chamado. E Deus continuou abençoando ele e muitas pessoas se convertendo. Em Atos capítulo 14, queria ressaltar junto com vocês o versículo até que eu escrevi aqui. Ele diz assim, que fortalecendo a alma dos discípulos, porque aonde eles iam, eles sabiam que não só eles, mas os discípulos seriam perseguidos também. A gente não tem essa realidade aqui no Brasil. Nós podemos abrir quantas igrejas quisermos, mas existe uma realidade parecida com essa em vários outros países onde o cristianismo é proibido. E existem muitos dos nossos missionários que também estão lá fazendo esse trabalho. Mesmo que a vida deles esteja em risco, mesmo que vivam em condições de grande dificuldade. Aí a gente pergunta, como é que uma pessoa em sã consciência escolhe esse estilo de vida para si? É o mesmo Espírito que chamou Paulo e Barnabé. Eles não fazem isso por obrigação, por coação. Eles fazem isso porque eles experimentaram o grande amor de Cristo. E aí na mente deles como pode alguém não ter isso? Eu tenho isso e eles não têm. Eu vou lá compartilhar com eles. E aí eles vão e pregam o evangelho verdadeiro. Essa vida que Jesus nos dá é uma vida abundante, mas é uma vida também que envolve perseguições e dificuldades. Enquanto que aqui o pessoal faz de tripas corações para, às vezes, falar de um evangelho atraente, de prosperidade, para ver se as pessoas vão buscar a Deus, porque, quem sabe, buscando a Deus, eles vão ganhar alguma coisa em troca. Infelizmente, muitos evangelhos tortos têm sido pregados no nosso meio. E nós precisamos saber que nós precisamos viver esse evangelho que salva as pessoas, mas ao mesmo tempo é um evangelho que incomoda as pessoas. E por isso que na Bíblia fala também que os verdadeiros discípulos serão perseguidos. E se você não tiver disposição no seu coração para essa realidade,
durar muito, mas daqui a pouco você vai perder a fé. Eu sempre fico abismada com a facilidade como as pessoas abandonam a fé e a igreja. É uma ofensazinha, é um mal-entendido, é um olhar torto, é um comentário mal colocado. Já não tenho mais vontade de ir para a igreja. Já não quero mais fazer parte desse grupo. Já não quero mais servir no ministério. Porque, é muito difícil. Bom, continuando. No versículo 22 diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Eu acho incrível também essa confiança que eles tinham no Senhor. Eles evangelizavam, as pessoas se convertiam e eles discipulavam, eles ensinavam eles a palavra de Deus, oravam por eles e o Senhor confirmava aqueles que irão ser líderes. Imagina, 1 ano depois de conversão, eles vão partir para outro lugar e deixam os convertidos. Para a gente seriam novos convertidos, não é? Mas naquela realidade, eles impunham a mão sobre eles e confiavam, encomendavam-nos ao Senhor, crendo de que Deus iria cuidar deles. Bom, continuando. Nós vemos também em 1 Coríntios 9,6 que Paulo e Barnabé, assim, foi um comentário que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele disse assim, por acaso, só eu e Barnabé, que nós trabalhamos por nossa própria conta, como se a gente não tivesse direito de trazer nossas esposas junto ou de sermos sustentados, porque Paulo e Barnabé eram justamente os pioneiros. Sabe o que é o espírito pioneiro? O espírito pioneiro é aquele que começa, não fica pensando, quem que vai me ajudar para eu fazer isso? Quem que vai? Não, ele vê que há necessidade, vamos fazer. Não espera ninguém pagar para fazer isso. Pelo contrário, muitos até pagam para fazer isso, para começar o trabalho. Mas eles também advogavam que essas pessoas tinham o direito de ser sustentados. Por isso, eles trabalhavam para se sustentar, para não serem pesados aos crentes novos. Porque em todos os lugares que eles foram, não tinha igreja ainda. Quem queria sustentar? Então, eles trabalhavam por conta própria. Mas advogava junto aos membros das igrejas sobre a importância de sustentar os missionários. Da mesma forma, nossa igreja, nós temos a alegria de Deus ter levantado aqui missionários que estão dispostos a ir servir. Por isso que nós também cumprimos a nossa responsabilidade de despertar em vocês o privilégio de contribuir e ir junto com esses missionários através das suas ofertas. Não é que eles só vão se vocês derem. Não, eles já decidiram ir. O que a gente precisa é abençoar e dizer, estamos contigo, estamos juntos. Eu não posso ir, mas você vai junto. Eu vou junto com você através das minhas orações e ofertas. Paulo e Barnabé eram pessoas assim. Mas nós vemos também que Paulo e Barnabé eram pessoas normais, humanas, que têm as suas emoções, os seus sentimentos e também as suas limitações. Nós vemos em Atos capítulo 12, que nessa primeira viagem missionária, o Barnabé levou um sobrinho dele, tipo um afilhado dele, que era o João Marcos. Era um recém-convertido talvez, um jovem. Só que depois que eles foram para alguns lugares, eu não sei se o João Marcos não aguentou, mas ele resolveu voltar para Jerusalém. E isso chateou bastante o apóstolo Paulo. Porque depois, na segunda viagem missionária, quando o Barnabé quis levar o João Marcos, o Paulo falou, não. Ele já abandonou a gente uma vez e a gente não tem
como que é? A gente não pode contar com alguém que depois vai voltar para trás. A gente tem que levar alguém mais sério e tal, né? E assim. E diz o texto em capítulo 13, né? Versículo 1 a 3. Não. Nós vimos aqui depois, né? Que Barnabé teve um desentendimento com Paulo por causa de João Marcos. E o Barnabé insistiu tanto para poder dar uma segunda chance para o João Marcos, que isso trouxe uma desavença. A gente pensa, né? Os escritores que quisessem canonizar, né, esses homens de Deus, talvez encobririam essas falhas ou problemas que tiveram. Mas não é isso. Eles relataram exatamente o que houve. Onde há pessoas, há conflitos. E às vezes há conflitos que levam à separação. Né? E aí, por que a gente vê isso? Né? Que até nessas desavenças há a mão de Deus. Porque a partir daí eles abriram 2 grupos missionários. Cada um foi em um lugar. A desavença fez com que o Barnabé levasse João Marcos para Chipre, e Paulo levou então a Silas, e depois levou Timóteo também. Barnabé foi o primeiro parceiro missionário de Paulo, mas o Paulo depois discipulou outros e levou outros para fazer missões junto com ele. E a gente pode ver que esse tipo de desavença foi de alguma forma usado por Deus para multiplicar essas equipes missionárias, mas não é que eles ficaram brigados para sempre. Entre os irmãos em Cristo, a gente pode ter diferença de opiniões, mas a gente não pode viver brigados para sempre. Não, eu não trabalho, eu não quero nem ver, não quero encontrar de novo. Esse tipo de espírito não é espírito de Cristo. E a gente vê que não aconteceu isso com eles. Porque em Gálatas, capítulo 2, versículo 1, diz assim, né, 14 anos depois, eles voltaram para lá, né, Paulo e Barnabé, que a carta aos Gálatas foi escrita por Paulo, e ele diz que ele, junto com Barnabé, levou a Tito juntos naquela igreja. Ou seja, eles ainda trabalham juntos, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Paulo manda trazer o Marcos de volta a ele e reconhece o seu valor. Porque algumas pessoas estão no início da fé e às vezes cometem falhas. E a gente precisa de Barnabés nas nossas igrejas para restaurar essas pessoas e dar-lhes a confiança de novo e ajudá-lo a se firmar. E esse João Marcos agora deu conta. Agora sim, ele pode ser útil. E o apóstolo Paulo chama ele para trabalhar junto com ele. E se vocês não sabem, João Marcos é aquele que escreve o Evangelho de Marcos, que nós estudamos hoje. Que bom que Barnabé não desistiu dele, não é verdade? Então a gente vê que Barnabé foi um discipulador, encorajador e restaurador de pessoas. Percebeu o potencial de João Marcos e discipulou. Ele forjou líderes juntamente com Paulo. Era homem de oração e jejum. E foi quem trouxe o Saulo a Jerusalém para ser acolhido pelos discípulos e também deu a João Marcos uma nova oportunidade na missão. Ele sofreu perseguição, mas encorajava os crentes, sensível às necessidades dos crentes novos, e tinha coragem também para apontar líderes para as jovens igrejas. Fez também um relatório de sua viagem missionária, ou seja, era um missionário que prestava contas. Ocupou novamente a sua posição de líder na igreja de Antioquia. Quando eu olho para a história dele, eu fico admirada pela resiliência que ele apresentava. Imagina, ele pastoreou, fez muitas missões, depois ele volta e aceita ainda pastorear a antiga igreja onde ele começou. E aí, o que eu entendo a partir de exemplos como ele?
Eu entendo que o ministério é para toda a vida. Você pode mudar de lugar, você pode mudar de igreja, mas a disposição de servir é até morrer. E eu conheço muitos servos de Deus assim, né? Que ao mesmo aos 90 anos, eu ouvi a história de um pastor lá da igreja Ita, né? Que ele já plantou 5, 6 igrejas e ele achava que ia aposentar aos 90, mas aos 90 ele plantou mais outra igreja. Ele fala: enquanto Deus me der saúde, eu estou fazendo o trabalho que Ele me chamou. A gente pode até mudar de cargo, mas não a posição de servo. As pessoas, mesmo jovens, como diz lá em Isaías, se cansam, se fatigam e de exaustos caem. Vocês já não ficaram cansados com algum ministério que vocês fizeram? Eu já. Eu sou jovem ainda, mas já fiquei cansada de muitas coisas que eu sou responsável de muitas coisas há muitos e muitos anos. E às vezes eu tenho vontade de, acho que eu vou parar esse ano. Mas ainda que eu pare algum ministério, eu sempre penso, como posso ser útil ao ministério do Senhor? Não importa se é aqui, não importa se é lá, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias. As pessoas que desistem de servir na igreja, nos ministérios, geralmente é porque eles desviaram os olhos do Senhor e fixaram seus olhos nas pessoas, nos homens. E as pessoas são falhas. Vocês viram, mesmo Paulo e Barnabé, são pessoas tão santas, tão boas, e ainda assim eles tiveram as suas diferenças. Mas enquanto os nossos olhos estão fitos no Senhor, a gente renova nossas forças. Porque assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o seu amor por nós se renova, o nosso amor por Ele também é renovado quando a gente olha para Ele. Assim como não deixamos de amar e servir na família, podendo ocupar papéis diferentes, a gente também nunca deixa de servir na igreja. Não é que você precisa ocupar o seu cargo vitalício, não é isso, né? A gente até deseja muito que você treine outras pessoas para ficar no seu lugar. Mas assim como os pais um dia vão virar avós, mas eles não vão educar essas crianças como se fossem pais. Eles têm outros papéis. Nós também. Nós na igreja podemos ter papéis diferentes, mas eternamente servos, até que Deus nos chame de volta. Então, resumidamente, quem era Barnabé na Bíblia era José, mais conhecido por seu apelido, filho da consolação, aquele que exorta e encoraja. Era generoso, cooperador, homem de oração e cheio do Espírito Santo, sensível às necessidades dos outros, submisso às autoridades espirituais da igreja, viveu a missão de edificar a igreja e preparar líderes. A minha oração é que Deus levante mais Barnabés para a sua igreja. E um livro escrito por Franklin Ferreira, ele diz que Barnabé terminou a vida assim, sendo apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica, na Grécia. Então eu gostaria de dizer para vocês que geralmente a igreja é boa quando ela tem vários Barnabés. Uma igreja boa deve ter pessoas boas, cheias de fé e de Espírito Santo. Uma igreja boa deve ter pessoas acolhedoras e discipuladoras, pessoas que encorajam nos momentos difíceis, pessoas que pegam os novos crentes para cuidá-los, para ajudá-los a crescer na fé. Uma igreja boa deve ter a palavra de Deus ministrada com poder. Uma igreja boa deve ter líderes persistentes que sabem permanecer firmes e encorajar os outros a serem firmes. E a minha pergunta para você é: quem tem sido esse Barnabé para você? Diga isso a ela e agradeça pela vida dela. Enquanto eu preparava esse estudo, eu pensei em vários Barnabés na minha vida e agradeci muito a Deus por cada uma delas, porque é por causa do testemunho delas é que hoje eu sinto tanta alegria em servir. É porque eu tive bons modelos. Eu tive pessoas que me mostraram o que é viver servindo a Deus.
Então agradeça, ore por ela, interceda por ela. E aí minha segunda pergunta é: você tem sido um Barnabé para alguém? Alguém lembraria de você quando pensaria: quem é meu Barnabé? Se você sente que ainda não tem sido Barnabé para ninguém, o que você precisa fazer para ser? Acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar: se eu sou realmente convertido. Porque se eu vivo na igreja e eu não tenho um coração para me envolver, para me doar aos outros, talvez haja muitas áreas do meu coração, da minha vida, que não seja convertido. Talvez eu seja convertido só na razão, mas o resto eu vivo por minha conta. Isso não existe. Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Então, quando Jesus é Senhor da minha vida, não há nada que eu tenho que seja meu. Tudo que eu tenho vem do Senhor e é para Ele. Meus talentos, meus bens, meu tempo, minha alegria, meus filhos, tudo que eu tenho de bom é para o Senhor. Segundo, você pode se perguntar: experimentei a graça e o amor de Deus? Porque com certeza uma pessoa que exala a graça de Deus e o amor de Deus foi uma pessoa que foi muito honrada. Foi isso que Jesus falou para aquele fariseu, quando aquela mulher que era tida como prostituta foi perdoada. Ela não parava de chorar e não parava de limpar os pés de Jesus. Ela falou: ela ama muito porque foi muito perdoada, porque foi muito amada. E eu sinto que as pessoas que realmente amam as pessoas com esse amor infinito que vem do Senhor, é aquela pessoa que foi arrebatada, foi transformada, que foi salva pelo amor infinito de Deus. Quem nunca experimentou isso, não tem o que dar para outra pessoa. Outra pergunta: eu amo a Deus? Eu sou reprodutor dessa graça e amor? Vocês já sabem, né? Que o Pedro, quando ele foi restaurado por Jesus, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? E por 3 vezes ele pergunta: Pedro, você me ama? E a resposta dele foi: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. E o pedido, o único pedido de Deus para aqueles que o amam é: apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. É assim que você vai demonstrar o seu amor por mim. Por isso, se eu amo a Deus, eu tenho que amar meus irmãos. Onde está o seu coração e o seu tesouro? Porque onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Hoje nós cantamos músicas sobre o nosso coração. O desejo de que o nosso coração seja mais parecido com Jesus. Barnabé, ele era muito amado, muito amável, porque ele era parecido com Jesus. E a gente viu que lá na igreja de Antioquia foi isso que aconteceu. As pessoas olhavam para ele, para as pessoas que foram discipuladas por ele, e falavam: como eles se parecem com Jesus? Quando a gente tem um coração como o de Jesus, a gente atrai as pessoas para Jesus. E o meu tesouro está aos pés da cruz? Está aos pés do seu Senhor? Vamos orar? Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu o exemplo do Barnabé para a gente se inspirar, para a gente aprender. Quero agradecer, Senhor, por tantos Barnabés na minha vida, tantos exemplos vivos de pessoas que te amam, que amam a igreja, que te servem sem se cansar e que está sempre ali quando você precisar. Muito obrigada, Senhor, por essas pessoas na minha vida, nesta igreja. Eu sei que essa igreja é tão boa porque existem tantos Barnabés aqui, mas oramos por mais Barnabés, Senhor. Oramos para que o Senhor possa levantar mais Barnabés em todas as suas igrejas. Pessoas que amam o teu reino, amam as pessoas, amam a missão, que sustentam missionários, que apoiam missionários. Peço que o Senhor aqueça o nosso coração, como o Senhor fez com Barnabé,
e que nós sejamos assim também instrumentos úteis nas tuas mãos, para que muitas pessoas possam ser alcançadas por ti e para ti, para que vivam uma vida cheia de amor, cheia de dedicação aos outros, cheia de desprendimento, cheia de generosidade. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.